Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando a 4ª temporada do podcast Os Nossos, conversas sobre relações e conflitos familiares. Essa 4ª temporada a gente começa num espaço novo, no Espaço Compasso Colab. Eu sou a Dora, fundadora do app Os Nossos, e estou aqui com as minhas amigas e sócias Luciana e Renata. Essa 4ª temporada será sobre temas recorrentes em direitos de família. Sabe aqueles campeões de audiência? Pois é, hoje vamos falar sobre pensão alimentícia no divórcio, um tema super importante. Vamos abordá-lo da parte teórica e prática desse assunto e algumas questões legais. Vale lembrar que esse podcast não dá orientação jurídica para o seu caso específico. Vamos tratá-lo em termos gerais, tanto da parte teórica quanto prática. Se você está se divorciando e precisa de informação sobre a pensão alimentícia no seu caso, procure orientação profissional específica para você. Bom, vamos começar tentando definir a pensão alimentícia. Então, nesse primeiro segmento, a gente vai falar do que é a pensão e qual é o seu propósito fundamental. Renata, como é que você definiria a pensão alimentícia? Bom, Dora, primeiro preciso dizer que é uma alegria incrível estar aqui nessa casa nova, nesse lugar novo. Eu espero que as pessoas que estão com a gente também gostem desse lugar que nos acolheu de forma tão especial para trazer o podcast agora um videocast, né? Transformar esse novo modelo, né? Nesse novo modelo, exatamente. E aí você me pergunta, né? Como é e como definir a pensão alimentícia? Isso me traz um pouco a ideia, e acho que vou compartilhar isso aqui com vocês, que assim, de uns tempos para cá, eu tenho preferido falar e usar a expressão, inclusive, contribuição alimentar. Acho que ela traz já, na essência, o sentido e a definição do que seria a pensão. Então, só trocando a palavra pensão por contribuição. Por quê? Porque pensionar alguém é contribuir para o sustento dessa pessoa. Então, as pessoas acabam ligando a ideia de pensão com uma quantia em dinheiro e não necessariamente isso é dessa forma. Então, para definir a pensão, acho que a ideia é pensar na contribuição. É a contribuição alimentar para o sustento de alguém. Então, isso é super importante o que a Renata falou, porque a contribuição, ela fica, às vezes, a pessoa vai ou pagar diretamente, né? Então, ela não está despendendo o dinheiro e dando dinheiro para outra pessoa. E mais que isso, às vezes ela está colaborando com os braços, com o tempo, que são preciosos, tão preciosos quanto o dinheiro que alguém pode prover o outro, né? Então, contribuição, adorei. Vou adotar. Muito bom. Renata, como é que a pensão ou a contribuição alimentícia é determinada pelos critérios legais? Eu acho que ao longo do nosso episódio, a gente vai falar um pouco sobre a questão do critério, né, do valor, de proporcionalidade, enfim. Mas acho que para dar o start nisso e respondendo a pergunta do critério, o critério legal que define a pensão ou a contribuição, a gente precisa verificar o seguinte: existe uma relação de direito e dever de sustento entre essas pessoas, e essa relação ela é sempre definida pela lei. Né? Não posso criar. Eu quero ser pensionada por fulano, por ciclano. Puxa, alguém que tem muitos recursos, acho que pode contribuir para o meu sustento. Não é assim. A lei determina as situações em que há uma relação de direito e dever de sustento. Então, acho que esse é o primeiro ponto base. Então, eu diria assim, qual é o critério legal para que haja o estabelecimento de uma contribuição alimentar para alguém? Porque existe uma relação de direito e dever de sustento estabelecida pela lei. Ponto. E pegando esse gancho, então, eu vou falar como que a lei, na verdade, prevê isso. Então, a lei brasileira, ela prevê que o dever de sustento é entre ascendente e descendente, que são pais, filhos, avós, né? Entre os irmãos, entre os cônjuges. E quem tem o direito de receber filhos, netos, pais, e a ordem é sempre pleitear o pagamento da obrigação à pessoa mais próxima do parentesco. Então, por exemplo, o filho pede para o pai. Se o pai não tem condição de suprir a totalidade disso, então ele também pode pedir para o avô. Não adianta pedir para o avô primeiro, né? Quer falar? Eu quero, dei um suspiro, né? Já a gente gosta de falar bastante, né? Também que acho que é bacana falar nisso, né? Quem é que tem
esse direito, quem pode receber, acho que é bacana pensar também que é o seguinte, não exclusivamente é uma pessoa só. Pode acontecer de terem várias pessoas obrigadas a contribuir para o sustento de alguém ao mesmo tempo. Como é o caso de pai e mãe, né? Exatamente. Essa coisa, tipo, a gente tem aquela coisa, o pai tem que prover. Não, pai e mãe, Exatamente. se a mãe puder prover. Exatamente. A gente tem a situação do pai e a mãe em relação ao filho, e hoje, cada dia mais comum, era uma coisa que não se via anos atrás, que é, por exemplo, os filhos sendo chamados a contribuir para o sustento dos seus pais, numa situação de vulnerabilidade, idosos, enfim. E aí, fica até mais fácil das pessoas verem isso, né, Lu? Você pode ter 4 filhos, 3 filhos, 2 filhos, contribuindo para o sustento da mesma pessoa, né? O mais importante é que a pessoa que pede, ela tem que ter a efetiva necessidade. Então, ela não consegue prover o seu próprio sustento pelo seu trabalho, enfim. Acho que a necessidade é a coisa mais importante para você pedir, né? Eu não posso acordar um dia e dizer, nossa, resolvi que eu quero que alguém contribua para o meu sustento, não é? Seria ótimo, né, poder ter isso, mas não é assim. A pessoa precisa estar numa posição de necessidade efetiva. Exato. Agora, quando você falou, Renata, da possibilidade dos filhos ajudarem no sustento dos pais, eu fiquei pensando que isso também tem acontecido porque a expectativa de vida aumentou, né? Então, acho que tem uma geração aí de pais que talvez não tenha conseguido se organizar financeiramente para viver tanto. Ótimo que estamos vivendo mais, né? Mas financeiramente isso também se tornou um problema, né? A longevidade em relação a uma aposentadoria ou até, enfim, uma pessoa que tem as economias guardadas. Então, acho que isso gerou uma necessidade maior dos filhos contribuírem, porque, em alguns casos, a conta não fecha. Não, né? As Dora, pessoas... eu acho que cada vez mais, eu tenho vários amigos que a gente conversa e fala, puxa, eu tô pagando o seguro-saúde do meu pai, tô pagando o seguro-saúde da minha mãe, Sim. até às vezes dos avós. E tem essa necessidade, exatamente o que você falou. As pessoas viveram muito, de repente pararam de trabalhar mais cedo, as coisas estão mais caras. E eu acho que até o nosso aplicativo é bom para isso, porque você pode juntar os filhos para discutir como que você vai contribuir para esse pai, né? Tem o filho que mora fora, o filho que não tem o dinheiro, mas ele pode despender tempo com esse pai. É isso que tem que... A contribuição que cada um vai dar. Eu me lembrei também que quando começaram a aparecer vários casos em que os avós foram chamados a contribuir com o sustento dos netos. Eu não me lembro se na época houve uma inovação legislativa ou se foi uma tendência da jurisprudência, né, das decisões, de convocar esses avós. Porque quando isso começou a acontecer com mais frequência, foi muito comentado, né? Porque eu não sei se não estava na lei ou se os casos não eram decididos nesse sentido. Alguns pais na faixa dos 50 anos com uma dificuldade profissional e esses avós sendo convocados, né? Então, são várias realmente, como você falou, as possibilidades aí do pagamento de pensão. Bom, muito bem. Agora a gente vai entrar na parte mais prática da pensão alimentícia, né? Como calcular essa pensão? Então, eu quero saber da Luciana quais são os métodos, as fórmulas comuns para o cálculo da pensão. Adoro esse tema, porque o pessoal chega lá no escritório e fala assim, mas não é 30% do salário ou do rendimento? Vem esse 30%? Então, na verdade, Dora, é assim, não é da lei, não é de nenhum lugar. Esses 30% ele surgiu, acredito que seria uma proporção, até num primeiro momento, porque aquele que pede, né, ele vai pedir liminarmente, ele está numa situação de necessidade efetiva. Então, ele pede, ele fala, olha, eu estou precisando já, essa urgência. Então, o juiz, sem até escutar a outra parte, ele vai já fixar. Para ter certeza que a outra parte vai dar alguma coisa, eu acho que eles colocam essa porcentagem em cima do olerite, ou enfim, geralmente do olerite, né, que é mais fácil da pessoa que está recebendo e que vai ser a pessoa que vai prestar a obrigação. Então, fica entre 20, 30, e não só a pessoa sabe que ela vai ter que contribuir, e a pessoa vai ter certeza que nesse primeiro momento ela vai receber alguma coisa. E aí, sim, a gente parte para a fórmula efetiva que para fazer a apuração, né? Para fazer a apuração, porque, na verdade, é o seguinte, tem aquele jargão, né? Necessidade e possibilidade. Necessidade daquele que pede, possibilidade daquele que
prover. Uhum. E ultimamente a gente tem até falado da razoabilidade, porque também é isso. Olha, eu quero 30% do que meu pai ganha na empresa multimilionária dele. Você não precisa de tudo Eu isso. também. Né? Todos nós. Quem não quer? Então você não precisa. Então tem que ser razoável, porque, Uhum. de verdade, a pensão é para suprir uma necessidade efetiva daquele que está pedindo e aquele que está provendo poder também saber, fazer as suas contas, quanto que ele vai poder despender das rendas que ele tem para ajudar quem precisa, né? A pensão, ela não é um fator e não deve ser um elemento para gerar riqueza de quem recebe, né? A ideia não é um enriquecimento, a ideia é o sustento, que é bem diferente, né? E acho que, assim, existe uma questão, é que a lei, ela não é acessível. Embora ela seja de fácil acesso, você põe na internet Google, Código Civil, você vai encontrar, é difícil você destrinchar o que está ali, como aplicar. Então, muitas pessoas que a gente atende têm essa dúvida, acham realmente que tá existe em algum escrito. lugar que está escrito que tem que pagar 30%. Né? E dos estudos que eu fiz, das reflexões que eu fiz sobre isso, eu fiquei com a crença de que, na verdade, esses 30% acabou surgindo quase que como um limitador, né, daquilo, quanto eu posso tirar da renda de alguém para não prejudicar o sustento desta própria pessoa, porque também é uma previsão na lei sobre isso. Eu tenho que contribuir para o sustento da outra, mas eu não posso fazer com que essa contribuição prejudique o meu sustento, porque senão cai a casa toda, né? Mas também não adianta o cara chegar e falar, a pessoa falar, não, só vou dar 30% e ela tem que sustentar 5 pessoas, porque né, o pessoal que tem uma renda baixa é que geralmente quase a totalidade da renda dessa pessoa é voltada para o sustento daquela família. Então, 30% às vezes não é suficiente, porque alguém vai pagar essa conta, né? Se não for o pai, vai ser a mãe, se não for o pai, é a mãe. Os avós, ou não, ou a pessoa vai ter que se virar, porque... E Lu, eu acho que não é só numa situação de uma renda menor, né? Mas eu acho que depende da particularidade de cada família. Então, assim, quantas pessoas trabalham naquela família? Pensando num modelo, né? Num exemplo, mãe, pai, 2 filhos. Essa renda vem da mãe e vem do pai? Essa renda vem só da mãe? Essa renda vem só do pai? Como é que essa família vive? Vive com salário? Vive com renda de aplicação? E é muito difícil para um juiz, num primeiro momento, sem conhecer a peculiaridade do caso, né? A peculiaridade daquele caso, definir o que é correto. Então, essa fixação liminar nos 30% que foi se criando, ela, assim, bom, vou garantir o básico e vamos discutir, discutir. O problema é que, na minha forma de ver, acho que não sei se a gente está fugindo um pouco do tema da pergunta, Dora, mas é que, assim, as pessoas acabam desviando um pouco do rumo na hora de fazer o pedido da pensão. Então, assim, acho que o juiz não vai fixar o que eu estou pedindo, então tem que pedir mais para que o juiz fixe atenda o que eu preciso. O juiz não vai fixar, se eu oferecer tanto, o juiz vai oferecer mais, então vai fixar mais, então eu vou oferecer menos. Você fica trabalhando com uma margem. Barganhar. E aí aquilo que está se falando no processo não necessariamente é a verdade da família, né? Então, eu acho que, assim, vale aqui alguém tem que começar um movimento de um pouco mais de transparência e de consciência na hora de fazer esses pedidos, né? Eu acho que uma coisa que eu fiquei pensando quando vocês falaram do sustento é a questão do padrão de vida, que é uma discussão eterna nas varas de família, nos casos das pessoas mais privilegiadas economicamente, né? Porque todo mundo tem a expectativa de, com o divórcio, manter o mesmo padrão de vida. E nem sempre isso é possível. Aliás, eu acho que em muitos casos isso não é possível, né? Raramente, né? Porque ninguém tem consciência, e eu acho que isso é natural, que com o divórcio a vida muda. São 2 casas, enfim, às vezes é só uma fonte de renda. Então é complicado manter esse mesmo padrão. É matemática, sabe? Eu acho que é isso que as pessoas precisam ter consciência, que é matemática. Agora você vai ter 2 casas, 2 modos de vida, 2 logísticas. A Andréa Pachá, aquela juíza do Rio, ela fala que o divórcio, economicamente,
é um péssimo negócio. Quantas pessoas ficam casadas para não se divorciar, para não ter que enfrentar essa discussão? Então, essa questão é o sustento, em que padrão de vida? No anterior, se possível, ok, mas muitas vezes não é possível. E essa frustração, porque em geral não vai ser possível, faz com que a discussão sobre a pensão às vezes se prolongue por anos, né? Não sei se vocês têm essa experiência. Eu acho que essa é a maior causa dos processos longos, porque é uma expectativa muito grande. Vou mais além, Rê. É assim, o profissional, às vezes, cria uma expectativa, dá uma expectativa para o cliente que não é real. De que o padrão de vida não vai mudar. Que não vai mudar, que fique tranquila que nós vamos conseguir uma pensão muito alta. E não é bem assim, né? Hoje em dia, acho que nós estamos todo mundo num movimento que você tem que ser responsável por aquilo que você cria. Então, você é responsável pelos seus filhos, você é responsável pela sua renda, você é responsável pela aquela família que não existe mais. E como que a gente vai fazer uma nova história? Então, Lu, Dora, eu tive uma vez uma situação no escritório de um casal, e eu advogava para uma pessoa e tinha uma advogada que advogava para outra, e que depois de algumas reuniões, entendendo as dificuldades do divórcio, o custo emocional e também o financeiro do divórcio, eles perceberam que passaram a refletir se teriam tentado de tudo antes do divórcio. E chegaram à conclusão de que não, de que valia tentar ainda algumas ferramentas para ficarem juntos. E uma curiosidade, questionaram isso pelo custo financeiro ou emocional? Pelo custo financeiro. Então, que é a ligação do que é aqui, né? E eles ficaram juntos mais um tempo, cerca de um ano e pouco depois. Até para reorganizar isso, até entender o que precisava, como é que a coisa podia se organizar. E depois acabaram se divorciando, mas numa condição melhor, né? E a Lu estava dizendo aí, né, da responsabilidade, da autorresponsabilização. É assim, as pessoas querem, não dá para generalizar, mas em geral o que a gente acaba assistindo é uma tentativa no momento do divórcio de empurrar para o outro a responsabilidade daquela situação que eles estão enfrentando. Então, um casal que viveu num determinado padrão de vida a custo de queimar patrimônio, como é que isso vai funcionar, manter, né? vai se manter? Né? Então, assim, se a gente queimou o patrimônio para viver dessa forma e eu tenho ainda algum patrimônio e eu vou dividir, os dois vão ter que continuar queimando, né? Ou não, ou vão baixar o padrão. Não dá para dizer assim, não, eu quero que você continue mantendo esse formato e eu vou manter o meu patrimônio reservado. Então, eu acho que as pessoas chegam ao divórcio com um pouco autoconhecimento do que as trouxe até ali, história, né? E das dificuldades que vai enfrentar. O divórcio o divórcio é uma saída árdua para uma situação, sabe? Não é uma coisa simples, né? As pessoas às vezes percebem que vão para o divórcio achando que vão resolver todas as situações do dia para a noite sem sofrimento, né? Eu acho que também o que você falou sobre patrimônio e renda. Claro, as pessoas em geral sabem a diferença, mas elas não têm uma consciência a médio e longo prazo do que significa viver de renda e patrimônio. Pois é. Né? Então, às vezes, você tem um bom patrimônio, não tem a renda, mas não se programou a partir do divórcio, né, para ter aquele padrão de vida por 10, 15, 20 anos só com o patrimônio, né? Fazendo o patrimônio render, vamos dizer assim. E a gente volta naquela história que você falou, as pessoas estão vivendo mais, né? E aí, você tem aquele patrimônio, então vamos torrar esse patrimônio, e aí? Quanto tempo demora para torrar esse patrimônio? Então, tem que dar uma reorganizada. E eu acho bem interessante o que a Rê falou, é isso, de repente tem que dar aquela respirada, procurar bons profissionais para organizar e ter a vontade de organizar, né? Porque tem gente que não tem vontade de organizar. Não. Ou não quer se responsabilizar por isso também, né? Não é uma conversa fácil, né? E no momento do divórcio, que as pessoas estão chateadas, às vezes com raiva, sem dúvida, fica mais difícil ainda olhar para essas questões objetivas, né? E tudo se mistura, né? Porque aí você está ao mesmo tempo tratando da guarda dos filhos, da convivência, do exercício, né, do poder familiar, de onde os filhos vão morar, como é que muitas vezes você tem um lar que foi moldado para aquela família e que fica difícil manter duplicado. Então, se eu vou manter esse lar principal, quem é o adulto que vai estar ali? Regada a um monte de frustração.
É uma coisa É bem complexo. muito difícil, né? E aí, para os advogados que assistem, acho que também precisam buscar uma preparação para saber lidar com isso de uma forma consciente, não colocando lenha na fogueira, defendendo, claro, buscando preservar o interesse do seu cliente, mas eu acho que até destacando um pouco a importância e o valor que tem a autonomia para decidir, que existe no âmbito consensual. Então, enquanto nós estamos falando sobre como é que a gente vai construir isso aqui, então a gente falou de possibilidade, necessidade, razoabilidade. Então, nesses critérios, trazendo as expectativas de um de outro, colocando na mesa com transparência, como é que a gente vai organizar isso aqui? Eu posso ceder aqui, não posso? Com o que eu posso conviver? Qual é o consenso que funciona para mim? Isso tem um poder. A partir do momento que o casal acaba outorgando para o judiciário o dever de decidir. Precisa entender o risco que está nesta decisão, que é deixar de ter autonomia e o protagonismo na decisão. Porque aí as pessoas vão para o judiciário achando que o judiciário vai resolver e vai decidir do jeito que elas querem. Eu acho que eu gosto de falar que covardes são aqueles que vão para o judiciário, de verdade, porque você tem que vir para a mesa. A gente que gosta de falar de mediação, né? Você tem que vir para a mesa e ter responsabilidade das decisões que você vai tomar. A relação, ela é continuada. Você vai ter esse filho para sempre, dividir esse filho com essa outra pessoa que você escolheu para dividir, né? Então, enfim, a gente está fugindo do tema. Não, mas é normal. São muitos temas transversais mas aqui, vamos né? falar mais sobre isso. Mas é que eu acho que é importante mesmo trazer essa complexidade e mostrar que a questão, ela não faz aí uma minutinha e põe. Tem muita emoção carregada, muita expectativa. Eu acho que quando entra o judiciário, né, tem uma questão que, por mais preparado que o juiz seja, né, e sempre ele não conhece aquela família. Então, ele dá uma decisão a partir do processo, mas ele não está dentro daquela casa para acompanhar aquela família e saber como moldar o caso melhor. E uma outra coisa que eu fiquei pensando é que também a discussão de pensão no judiciário tem uma expectativa das pessoas de que o judiciário acolha o desamparo que vem do divórcio. E o judiciário não acolhe. Disso, não então, a gente dá nome para esse desamparo através dos bens, em alguns casos. Sim. Então, quando você não recebe a pensão no valor que você gostaria, ou quando na partilha você fica sem um bem, o desamparo também está naquela conversa, né? Não, eu adoro contar a seguinte história. Uma vez, quando eu era lá vem, senta que lá vem história. Eu era recém-formada. E aí, um casal super bem de vida, uma condição econômica ótima. Eles eram casados de separação total de bens. E eles brigaram por conta de um tapete de zebra. Gente, não, juro. Persa, pelo menos? Persa, pelo menos? Não, aquela zebra. Sabe quando você pega a zebra e põe no chão? Não, então, a história era a seguinte. O que aconteceu? Eles foram passar a lua de mel na África e trouxeram o tapete de zebra. Cara, mas eles estão se divorciando, querem um negócio da lua de mel. Mas foi essa a pergunta que eu fiz para os dois. E aí, na verdade, eu estava advogando para a moça. E aí ela virou e falou assim, eu falei assim, mas para que você quer esse tapete? Mas é que eu comprei na minha lua de mel. Eu falei, mas meu Deus, mais uma razão, porque eu se fosse você, eu ia pisar. A lua de mel desse casamento, eu ia pisar, né? Então, mas na verdade é isso que a gente está falando. É o desamparo, né? É o desamparo, é o que você falou, é o desamparo. E aí a pessoa, o profissional e os profissionais envolvidos têm que tomar cuidado para chegar uma hora e falar, chega. Vamos reorganizar e perguntar por que é o tapete de zebra. E eu nem sei quem ficou com o tapete de zebra. Eu nem lembro quem era o tapete de zebra, mas... Porque, na verdade, não era o tapete, né? Lógico que não é um tapete de zebra. Era descontar a raiva naquilo. Mas vamos voltar à pensão alimentícia. Muito bom. Lu, comenta um pouco pra gente os casos especiais de pensão para filhos menores e cônjuges. Bom, então... Ex-cônjuges, na verdade, né? Ex-cônjuges. Então, vamos falar de novo que é o seguinte, o menor, né, pai para filho, a pensão alimentícia ela decorre desse poder familiar. Então, nesse caso, a necessidade da criança ela é presumida. É uma vulnerabilidade presumida, posso dizer?
Não, eu falaria de necessidade porque é bem a previsão da lei, né? A possibilidade e a necessidade. E que eu acho que essa explicação que a Lu está fazendo é importante porque muitas vezes o cônjuge se coloca numa posição paralela ao filho, sabe? De que como se o dever de sustento fosse igual entre cônjuges e do pai e da mãe para o filho. Então, no sentido de lembrar que assim a pensão alimentícia ela tem natureza diferente quando ela é entre pai, ascendente e descendente e entre cônjuges. E de um lado tem o poder familiar que a Lu falou, então assim, é um dever de sustento que vem desse poder familiar, que existe pela regra, né, cega, durante o período da minoridade, que vai até os 18 anos. Hoje ainda tem pessoas que pensam que a gente ainda tem até 21, essa questão da idade, mas não 18. Mas como com 18 anos as pessoas não conseguindo se sustentar, né? Então, a jurisprudência acaba estendendo até após a universidade, ou 24 anos, é o padrão que tem se praticado em geral, não serve para todo mundo. Tem situações em que com 18 anos os filhos acabam gerando uma renda maior até do que o salário dos pais. Então, depende muito da realidade daquela família, né? E na questão do cônjuge é diferente, né, Lu? Vem de outro lugar essa pensão. Dever de sustento mútuo que a relação proporcionou. Só que aí uma hora que essa relação ela acaba, você vai olhar para onde, né? Eu imagino até que o conjunto probatório seja diferente, né? O processo em relação se for uma pensão para os filhos e se sem for dúvida, porque a criança é presumida. Isso. Todo mundo sabe que a criança, uma criança de 10 anos, 15 não tem anos, como... não consegue pagar escola, não consegue ir ao supermercado. Então, você tem que ter uma outra atenção. Enquanto que o cônjuge, né, são maiores capazes profissionais ou não, ou se não são profissionais, são capazes de ir atrás de... Então, assim, o que hoje em dia acontece é que você tem até uma... O pessoal é mais... Eu gosto de falar que o judiciário é madrasto hoje em dia, né? Porque bem mais rígido na fixação da pensão entre cônjuges, né? Totalmente, que porque antes, isso. Era assim, ai, coitada daquela mulher que sempre foi sustentada pelo marido e agora ela está desamparada. Hoje em dia, são raras as pessoas que não têm uma profissão ou que são sustentadas pelo marido. Ou, mais que isso, o judiciário até existe essas pessoas, mas aí ele fala, bom... Corre atrás. Isso. E um tempo de adaptação. Então, normalmente, a pensão alimentícia entre cônjuges, que é essa que vem da solidariedade familiar, da relação... ela tem um tempo determinado, ela tem critérios diferentes. O padrão de vida, na minha visão, do que eu tenho acompanhado, não é tão valorizado pelo Poder Judiciário como é na questão dos filhos. E não mais vitalícia, né? E não vitalícia. A não ser que você encontre um juiz, talvez... mais idoso, conservador. Não, porque há anos atrás, há décadas atrás, a mulher que não tinha se profissionalizado, dificilmente ela faria isso pelos 40, 50 anos. E hoje tudo mudou. Você pode começar uma carreira a qualquer momento, ou você pode ter um trabalho a qualquer momento. Sem dúvida. Então, acho que o judiciário também se ajustou a isso, né? E no passado existia para a mulher um lugar social que não era o do trabalho, né? Então, a mulher que ia se profissionalizar, ela estava rompendo barreiras, né? Acho que isso é o inverso hoje, né? Então, a pessoa pode... Claro, eu estou dizendo assim, eu não posso escolher não trabalhar? Claro que pode escolher não trabalhar, mas a questão é que precisa se responsabilizar por essa escolha também, né? Muito bom. Próprio e o parceiro, ou a cônjuge, enfim, que também apoiou isso, né? Não, Meu sonho de consumo é escrever fazer uma tese sobre a responsabilidade das escolhas que são feitas, porque quantas vezes você não escuta assim, ele não me deixou trabalhar, ou, ela não quis trabalhar. Pera um pouco, a decisão foi tomada pelos dois. Então, por isso o Poder Judiciário, ele reorganiza e ele fala, bom, tá bom, um tempo foi assim, a realidade agora é outra, vamos organizar o que vocês podem fazer para cada um se sustentar, né? Muito bom. Eu posso só falar uma coisa? Claro. Que eu tenho até observado, assim, das consultas em geral, a maior parte do tempo, muitas vezes, as pessoas passam falando do outro, né? Sim. Das atitudes do outro. Sim. Tal. São poucas as pessoas que... Fala autoanálise, ninguém se autoanálise. Que falam de si. E aí, eu, como advogada, tenho sempre esse olhar de trazer um pouco... né? Qual foi sua participação para isso?
E é uma coisa que é interessante, né? Eu faço sempre na mediação esse convite para as pessoas falarem em primeira pessoa. Eu falo, pode falar o que você quiser. Eu não gosto, eu fico pé da vida, eu detesto, me irrita, me chateia, eu não Sim. aceito, mas fale de si. Aí, a partir disso, o outro fala, enfim. E aí vai haver um diálogo, né? Porque a tendência é realmente falar do outro. É interessante. Muito bom. Rê, agora eu queria saber um pouquinho sobre a famosa ação revisional de alimentos, né? A gente sabe que tem tanta ação revisional. Comenta um pouquinho aí como é que é esse contexto. A Luciana já até arrepia. Dá arrepio, dá arrepio. Dá arrepio. Vocês acham que é a ação dá mais palpitação. recorrente do escritório de vocês, talvez? Não, mas é que o que me dá arrepio, por isso que eu tô a palpitação e etc e tal, não é nem, na minha visão, não é nem pelo volume das ações, mas é pela forma como ela é entendida pelas pessoas e como muitos profissionais acabam tratando... Vendendo uma ação. Não, faz aí qualquer acordo, depois a gente faz uma revisional. Ai, meu Deus. Juro? Move o Estado, move Não. a máquina Não, pública. juro. E às vezes é um pedido que Não, não tá faz bom, tanto vou aceitar sentido. isso, porque daqui a pouco eu peço uma revisional. Não, querido, não vai rolar. Eu sempre falo, você precisa assumir uma contribuição sem contar com uma revisão. Porque essa Isso é revisão, super importante, ela né? não é garantida. E mais, uma coisa é a revisão depois de todo o processamento da ação, que pode levar 2, 3, 4 anos. Né? E outra coisa é uma revisão liminar. Por quê? Porque quando você efetivamente está precisando rever aquela obrigação, você não precisa disso para daqui 3 anos. Você precisa disso agora. E é comum a decisão liminar? Não, eu diria que é incomum. Incomum. E assim, às vezes tem mudanças drásticas ou não tão drásticas, mas mesmo assim, precisa ter o contraditório bem formado para ter uma mudança, né? Eu acho assim, eu não diria que ela é proibida, nem que ela é impossível. Mas ela tem que... Raramente. Raramente. Eu acho que eu nunca tive uma liminar de revisão. Eu tive algumas, mas em situação assim... extremas, em situação que a pensão foi fixada e organizada numa situação de desequilíbrio. Então, por exemplo, uma situação de pai e mãe contribuindo para o sustento do filho, um dever de sustento que é dos dois. Por alguma razão, no momento do divórcio, a pensão foi fixada em benefício do filho, concentrando só em um deles o dever de sustento. Então, essa é uma situação de desequilíbrio, né? Porque alguém está exercendo sozinho um dever que, na verdade, tem que ser compartilhado entre dois. Então, não é uma situação que tem que perdurar para sempre, né? Então, nessa situação, você mostrando que aquela excepcionalidade que previu a fixação naquele formato já não existe, você tem mais chance de uma revisão, né? Mas quando faz acordo... Não, quando faz acordo, para você ter uma... É pior. Sim, é pior. Para conseguir a revisão. Sim, porque aí você fez um acordo, você se comprometeu, você organizou. Por isso que é muito importante não fazer esses acordos, tipo, faz aí que depois a gente faz uma revisional. Não vai rolar. Quando você faz... O que eu percebo? Quando o juiz recebe uma pensão alimentícia fixada num acordo, ele pressupõe que as partes tinham condição e mais, Lu, de prever os riscos dali para frente. Só que isso não é totalmente verdade, né? Porque até numa situação como essa, em que você fixa de uma forma, só um paga a pensão até que o outro se restabeleça, ou por um tempo para que a pessoa possa se reorganizar, é uma situação. Agora, se você tem mãe e pai que já trabalham e que têm renda e você fixa aplicando a proporcionalidade desses rendimentos, a tendência é que isso se perpetue, né? Quer dizer, eu não estou dizendo que a mãe e o pai têm que necessariamente pagar a mesma coisa, porque a proporcionalidade existe. O que você não pode é que também concentra exclusivamente em um, o outro não contribui e perpetua aquela situação. Agora, você me perguntou, né, como é que funciona, né? Pela nossa legislação, a revisional, ela é permitida, ela existe no sistema, e para que ela seja possível, tem que haver uma mudança fática, relevante, e que altere um daqueles pressupostos que a gente falou, a condição, a possibilidade ou a necessidade. Então, ela realmente existe, mas é que não é simples, né? E eu acho que ela é vendida, em geral, ou anunciada como uma ferramenta
mais simples de aplicar do que ela é efetivamente na prática. Isso gera uma expectativa muito ruim nas pessoas e tira um pouco daquela responsabilidade necessária na hora da fixação, né? Sem Se eu errar dúvida. aqui, eu conserto ali na frente. Não, não é assim. Nossa, a que custo, né, esse conserto? Então, não é assim que funciona, né? Muito bom. E aí, assim, a revisional é um tema super recorrente, né, no direito de família, falando de alimentos. E o outro tema muito recorrente aqui, que vai ser o nosso último hoje, é o descumprimento. Então, queria que a Luciana comentasse um pouco aí como é que fica quando há um descumprimento, né, quando há um não pagamento da pensão. Então, Quais são as consequências? as consequências é o que todo mundo teme, né? Né? Ai, Eu vou o ser preso, ou não quero assumir essa obrigação, porque senão ela pode me prender, ou ele pode me prender, enfim. Como é que funciona? Então, não é tão simples assim também, né? Uhum. É uma questão que, tecnicamente, hoje em dia, chama-se cumprimento de sentença, mesmo que não tenha havido uma sentença. Pode ser uma decisão liminar, que não está sendo cumprida, então tem que ter efetivamente uma necessidade urgente. Então, para pedir a prisão, você precisa, no máximo, estar cobrando os últimos 3 descumprimentos, porque se entende de uma necessidade premente mesmo, Claro. né? Porque não pode fazer assim, então, olha, faz 5 anos que eu não recebo pensão, então, por favor, cite o meu ex-companheiro sob pena de prisão. Então, na verdade, existem 2 formas. Uma é que é isso, paga em 3 dias sob pena de prisão. Na verdade, se não pagar, a parte tem que apresentar uma defesa e aí vai se discutir. Obviamente que a defesa ela é limitada, né? Você não pode rediscutir A causa, né? a causa em si, né? Então, por isso que a gente até fala para os nossos clientes, olha, você quer rediscutir e não quer ter a probabilidade de ter um mandado de prisão expedido, vamos entrar com essa revisional, mesmo que essa revisional não seja liminarmente concedida, porque lá na frente, depois que chegar a uma conclusão, vai retroagir a data da citação, né? Tinha até uma época que não era assim, né? Era um horror, pesadelo, assim, que era assim, não tinha discussão. Enquanto você não tinha uma sentença, enfim, não retroagia, era um caos. Enfim. Mas, de qualquer maneira, o pedido de prisão se justifica se forem 3 meses sem pagamento. Os 3 últimos, por quê? Porque, gente, a sanção da prisão é muito severa. Até porque quem tá preso não pode trabalhar, né? Sem dúvida. É que, assim, a multa, né, que é a sanção, ela é destinada àquele que está fazendo sacanagem no não pagamento, vamos dizer assim, né? Só que o problema é que as pessoas que não estão fazendo sacanagem e não têm como pagar mesmo, acabam sendo presas. E aí essas pessoas que não têm como pagar são presas. E você está falando, aí a pessoa não trabalha, fica presa. E o fato de você ficar preso de 30, ou até hoje pode ser de 30 a 90, né? O que acontece é que não é que ele, tá bom, ficou preso, perdoou a dívida. A dívida persiste. E hoje em dia, dever no judiciário é uma delícia, né? 1% de juros moratórios, mais a correção monetária. Eu falo que é o melhor investimento hoje em dia é dever no judiciário, porque é isso, 1% ao mês e mais correção monetária. Você pode, inclusive, mas você pode efetivamente cobrar, por exemplo, nunca cobrei, mas agora efetivamente estou precisando, eu fui legal no passado, mas não quero agora, então aí é outro artigo que você cita a pessoa para pagar em 15 dias ou apresentar defesa sob pena de penhora. E aí é um outro procedimento, né? Porque a pena de prisão é grave. Sim. E ela tem que estar relacionada com aquele valor necessário para o sustento ali do momento, né? Você vai cobrar uma pensão de 1 ano atrás, você não está dependendo daquele valor para viver hoje, né? Já viveu 1 ano sem receber. Existe um olhar do judiciário, puxa, você tem essa ferramenta, você está efetivamente precisando, você ingresse. Você não ingressou, como que tem um jargão que fala, dormiu no direito, dormiu... o direito não protege quem dorme, nesse sentido. É isso mesmo. Não, ou então também tem o camarão que dorme, a onda leva, né? Muito Isso não é muito jurídico. Não é jurídico, mas é bom, conhecido. Mas pensando nessa questão só da execução, o que eu vejo, assim? A ideia não é que a pessoa vá presa. Né? A situação ela não existe para isso. É que por trás dessa situação tem uma coisa assim: se você for preso, é porque realmente você
É uma pressão é uma pro pagamento, pressão, né? né? uma Então é uma pressão. coação e tá. Agora, eu já Tem vi gente que não tem, pessoas né? dizendo, então vai, fique preso e tal, porque aí também vai ficar demonstrado que você não pode pagar. É uma situação simples, gente. Até falar assim, mas você não vai pra cadeia, você vai não sei o quê. Cara, Não não é. trabalhem com essa ideia Não, também, E é eu já né? verdade tive cliente que também falou assim, tá bom. Um cliente, faz muitos anos, eu falei, tá bom, eu vou. Que me prenda. Eu falei assim, não é legal. E Não- também a prisão não diferencia quem não tá pagando porque não pode ou por sacanagem, né? É. Sim, não. É que quem não. não está pagando por sacanagem, na hora H, paga. Né? É o que Na verdade, dizem, não é é nem aquela coisa sacanagem. assim, Não, mas eu o vou dinheiro aparece, né? É que, sabe? É que a gente vai entrar numa questão jurídica bem complicada. Por A gente exemplo. pode fazer um outro episódio. Não, nós vamos Pode. fazer, mas o pra problema falar disso. todo é que, assim, às vezes você está discutindo esse valor. E se você já não está pagando esse valor, ele já é devido. Só que se eu pago, e como eles são irrepetíveis, quer dizer, se eu paguei, eu não vou tirar de volta, eu tô. Na verdade, eu tenho que pagar para não ser preso, mas se eu pagar, eu também não vou receber de volta. Se eu tiver uma sentença lá na frente que vai resolva mudar. diferente, né? Então, essa- é complicado isso. Mas por isso que os juízes, nesses casos assim, eles também não mandam prender a qualquer custo. E eu acho, Lu, que assim, esse é um ponto também que aí, para especificamente advogados, juízes, promotores que podem estar assistindo, acho que vale uma reflexão sobre essa questão do ponto de vista técnico, né? Porque, assim, efetivamente existem 2 pesos e 2 medidas com relação a esses alimentos não pagos durante o curso da ação que fixa a pensão. Nem vou chegar na história da revisional, mas na inicial, na ação base, né? Por quê? Porque tem o que a Lu falou da questão dos alimentos irrepetíveis. Então, uma vez pagos, eles não podem ser devolvidos. Tá bom. Então, imagina que você tem lá uma ação que demorou 1 ano e durante 1 ano, depois de 1 ano, o juiz chegou à conclusão de que aquele valor fixado inicialmente, ele era maior do que o que efetivamente era necessário. Então, ele fixa uma pensão lá no final menor. E o devedor de alimentos, o contribuinte, ele pagou isso. Ele não vai poder ter de volta esse valor. Agora, se ele não tivesse pago e ele tivesse uma execução contra ele teria o argumento de... Não, mas imagina que não foi preso, aí saiu a sentença, você tem um espaço para dizer, então vamos recalcular esse débito porque eu ainda não paguei. Sim. Então, o próprio fato de você tratar com 2 pesos e 2 medidas como você lida com os alimentos provisórios gera o incentivo inadimplemento, na minha forma de ver. Sem dúvida. Por quê? Se o juiz fixa uma pensão menor no início e depois uma pensão maior, a pessoa pode cobrar a diferença. Né? Então, na expectativa de chegar à sentença, o devedor também acaba não pagando. Por quê? Por sacanagem? Muitas vezes não por sacanagem, mas porque se ele paga, ele não pode discutir não que é é isso sacanagem, que a Lu falou. Ele sabe que não é devido, Né? tá claramente excessivo, ele tem o direito de discutir. Agora, não é certo isso, né? Porque não é porque você tá do lado de um ou de outro que, então tá bacana, isso aqui... Agora, você pode estar do lado contrário um outro dia. Eu acho que, assim, então, como fazer para melhorar essa situação? Fixar pensões alimentícias liminares, então, que sejam destinadas ao básico, de modo que o pesado fique para o final. Não tem uma resposta certa, mas é uma reflexão que é um tema importante. Essa questão, assim, a irrepetibilidade dos alimentos. Acho que porque sabe por quê? Isso acaba gerando responsabilidade. Porque se você sabe que você está pedindo um valor que a tendência é que seja diminuído, você também vai pegar esse recurso e vai ter um pouco de comedimento na hora de usar, porque você sabe que você pode ter que devolver. Agora, enquanto isso não existe, você não tem... assim, Juízes, você contribui... prestem atenção. contribui para não responsabilização das pessoas, né? Muito bom. Bom, nosso tempo está acabando. Antes da gente encerrar, vocês querem dar uma dica, um conselho, qualquer coisa, para quem está vivendo essa situação, está discutindo a fixação de alimentos, seja pedindo ou como responsável financeiro, ou uma revisional, enfim, quem está nesse contexto aí de discussão de pagamento de pensão ou de contribuição alimentar, qual que é a dica de vocês ou, enfim, a ponderação final?
pergunta do milhão, né? Quer falar, Lu? Não, vai você. Bom, o que eu acho? A primeira coisa, quanto mais a questão for tratada de forma transparente e objetiva, melhor. Então, isso também é um dever do advogado, porque o cliente está lá no auge da sua emoção, o advogado tem essa responsabilidade de trazer a pessoa de volta à terra, né? Então, acho que as pessoas precisam de transparência e objetividade. Não utilizar a pensão alimentícia como forma de compensação ou retaliação. Isso. Então, é entender que, assim... Ai, o cara foi sacana, a mulher foi sacana, não sei o quê. Pague. Então, eu acho que é importante tratar... estabelecer uma fronteira para esse assunto em relação aos outros. E o que eu acho que é mais bacana, que se a gente pudesse criar uma cultura de agir dessa forma que eu vou falar, pode funcionar, é que assim, que as próprias partes dentro daquele acordo estabeleçam um pouco mais o por que estão fixando daquele jeito. Qual é o contexto daquele momento que justifica a fixação naquele formato? Quais são os gatilhos que eles estão prevendo para uma né? Escrever expressamente no acordo. A gente fez. E diz assim, olha, o contexto atual é esse. Nós estamos fixando a pensão nesse formato por conta disso. Existe a expectativa de que as coisas evoluam para cá ou para cá. Se acontecer isso, nós temos o compromisso de revisar. Se acontecer aquilo, nós temos o compromisso de fazer isso ou fazer aquilo. Por quê? Para que elas entendam que aquilo é uma obrigação dinâmica, que a contribuição alimentar é uma obrigação dinâmica e que é responsabilidade deles organizarem com esses gatilhos que vão gerar essa revisão. Por quê? Porque isso torna mais fácil até o trabalho do judiciário de entender, puxa, essa família pensou realmente no que ia acontecer no futuro. E agora isso aconteceu, alguém não está querendo cumprir aquilo que foi combinado. Acho que facilita também o trabalho do judiciário. Aí eu vou então agora dar minha dica. Sim. Vai lá, Lu. Conversem, né? Conversem, sejam transparentes. Pensem efetivamente na necessidade daquele que está pedindo, entenda a situação do outro. Sejam razoáveis. Não é porque tá bom para você que tá bom para o outro. Então, assim, não basta... Para o negócio funcionar, não pode ser bom só para um, né? E aí tem uma coisa, Lu, que eu acho que eu não sei como você está fazendo, mas eu tenho procurado fazer isso. Às vezes é complexo, mas eu acho que faz muito sentido, que é inclusive você pensar em fases. Se tem uma criança muito pequenininha, que você sabe que vai mudar de fase, vá pensando nessas fases. Então, olha, hoje a pensão vai ser assim. Quando a criança entrar na escola, a pensão vai ser assado. Sim. A contribuição vai ser isso, vai ser aquilo. Assim, as pessoas realmente, sabe, pegarem a enxada e irem pra roça, entendeu? Entender que, cara, esse é o meu terreno, eu tenho que preparar, eu tenho que arar, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que pra plantação poder subir direito, né? Se eu não estiver participando disso, a tendência de uma hora aquilo que foi combinado não atender nenhum nem outro, é enorme. Então, assim, basicamente... Comprometimento com o que você está acordando e comprometimento, acho que esse é o mais legal. Comprometimento com aquele ser, principalmente quando você está falando de filhos, né? Com aquele ser que você tem que criar. Não fez sozinho, fez com a outra pessoa. Como que vai poder contribuir? Vamos organizar? Porque essa tranquilidade, né, Rê? Essa tranquilidade que essas crianças vão passar por um divórcio que foi consensual, que foi trabalhado. Que foi negociado, né? Que foi negociado. Vai ter um reflexo a vida inteira para elas, né? Não, muito bom. Dúvida. Gente, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer essas advogadas maravilhosas que são minhas sócias, a Luciana e a Renata, que fazem comigo o aplicativo Os Nossos, porque elas são especialistas nesse assunto e em muitos outros de família, e sem elas não seria tão divertido. Quero agradecer aqui o pessoal da Compasso Colab, nesse espaço muito legal que a gente está aqui nessa quarta temporada, começando o nosso primeiro videocast, então... A gente tá um pouco nervosas, dá um desconto. Primeiro de muitos. Ao infinito e além. E aí eu convido todo mundo para ouvir os outros episódios do podcast, seguir a gente no Instagram, os nossos _, baixar o aplicativo e sempre tentar conversar e negociar com o ex, com a ex, porque a família toda agradece. Então, muito obrigada e até o próximo episódio. Legal. Até!